Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja de uma maneira sobrenatural na sua vida, na sua família e na sua igreja. Eu sou o pastor Vanderlei, da Igreja Evangélica Resgatando Vidas. Eu quero deixar para vocês, nessa semana, uma palavra muito importante. Uma palavra que vai falar sobre comunhão. A comunhão dos santos de Deus. Eu quero compartilhar com a igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versos 40 ao 47, que está escrito assim: é com muitas outras palavras, isso testifica e os exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendas e repartia com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de ser salvo. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo, meu irmão, na igreja primitiva, era a comunhão entre os membros, mas que oferecesse parte ou todos os bens que possuía. Os cristãos ali naquela época mantinham-se unidos por um vínculo comum. Eles pertenciam ao corpo místico de Cristo, que é a igreja de Deus. A comunhão levou aqueles crentes a partirem o que tinham, abrindo as portas para a atuação do Espírito Santo. Assim ia o Senhor acrescentando o número dos santos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, olha que coisa interessante. Quantas igrejas que não vivem mais essa situação? Quantas igrejas que estão perdendo essa comunhão? Hoje, infelizmente, nós vimos muitos pastores defendendo a placa da sua igreja, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Mas nós vamos ver que algo importante na igreja primitiva, essa comunhão tão linda, tão maravilhosa, fazia com que eles tinham tudo em comum. Tudo, irmãos. Tudo. E olha que a Bíblia fala que eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam, eles viviam aquilo com intensidade. E a Bíblia fala ainda, e na comunhão, e no partir do pão
e nas orações. A comunhão observada na Igreja de Cristo é um mero fenômeno social, é o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quero deixar aqui um versículo da Bíblia para você meditar. Efésios capítulo 2. Se você tiver a oportunidade de abrir sua Bíblia, abra neste momento, para que você possa meditar no que diz a palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 2, verso 19, há algo profundo que fala ali aos nossos corações. E eu quero compartilhar com você aqui neste momento, querido. Efésios capítulo 2, verso 19, está escrito assim, a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Agora, querido, outro versículo importante aqui. Perdão. Está escrito assim, meu irmão, para a sua meditação. Aleluias. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Uma comunhão. Isto é comunhão. Aliás, que ultrapassa ao ajuntamento da congregação dos filhos de Israel, que nos momentos de crise reúne-se como se fosse um só homem. Isso é tremendo, irmão. Abra sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 20, verso 1, você vai ver isso. Aquela comunhão era tão forte, mas tão forte. Hoje, a igreja permanece unida, universal e invisível, no Espírito Santo, e assim estará para todo sempre. A comunhão é o vínculo da unidade fraternal, mantida pelo Espírito Santo, e o que leva os cristãos a se sentir um só corpo em Cristo Jesus. Todos vocês conhecem a palavra koinonia. Traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. A comunhão da igreja primitiva, irmãos, era completa. Completa. Lá em Atos capítulo 2, verso 42, está assim: perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso é forte, irmão. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniram-se para socorrer os mais necessitados. A comunhão da igreja tem como modelo os cristãos de Jerusalém, ou não passa de um mero ajuntamento social? Eu quero que você preste atenção, porque além da comunhão, não havia pessoas ali que não sentiam-se forte. O irmão que passava por necessidade, provações, sempre tinha um outro para poder ajudá-lo. Sempre tinha um irmão, uma irmã para poder ajudá-lo. Quero que você preste atenção. Eles perseveravam no partir do pão. Quantas pessoas no dia de ontem, domingo da ressurreição, alguns comemoraram a Páscoa, dando ovo ali, dando ovo aqui, um chocolate aqui, um chocolate lá. Mas quantos que não tiveram uma alimentação saudável
dentro da tua própria casa. Isso é comunhão, querido. Isso é comunhão. Eles tinham tudo em comum, irmão. Tudo em comum. E aquele irmão mais frágil, aquele irmão que passava por necessidade, sempre tinha um poder ajudá-lo. Quantos irmãos que você conhece, querido, que você chega na casa e você tem conhecimento que aquele irmão, ele está sem luz, porque foi cortada a luz da casa dele, foi cortada a água da casa dele. Aí nós queremos ser espiritual demais e vamos dizer assim, aquele irmão não é dizimista, aquele irmão não é ofertante. Mas a igreja primitiva não olhava para esse lado, não. Pelo contrário, a igreja primitiva tinha uma comunhão tão forte, querido, tão linda, que aquele irmão que passava por necessidade, sempre tinha alguém para poder ajudá-lo. E eu quero trazer o seu coração no dia de hoje, meu irmão. Eu quero trazer isso porque nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos ajudar um ao outro. Nós precisamos trabalhar para isso, meu irmão. Nós não podemos deixar mais que os nossos irmãos venham passar por necessidade. A gente vê hoje, quando uma mãe, ela pede na mídia ajuda para uma criança que precisa fazer uma operação e de repente todo o povo se mobiliza. Um dá 10, outro dá 50, outro dá 1000, outro dá 500. E de repente aquele valor chega até aquela pessoa. Quantas vezes nós dentro da igreja, irmãos, o irmão está ali passando por luta, por provações, e nós falamos assim, vamos orar. Vamos orar. É certo? É certo. A oração A oração vai abrir o céu, vai abrir as portas do céu para nós. Vai sim, meu irmão. Mas há momento que não é só oração. Há um momento da ação. Há um momento da ação, querido. E nós temos que ir ali ajudar aquele irmão. A unidade do corpo de Cristo. Eis um dos mais preciosos capítulos, irmãos, da doutrina da igreja. A sua unidade. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão deste mistério. Somente pelo Espírito podemos compreender a unidade dos judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar das suas diferenças culturais, não apenas sentem-se e agem como os irmãos, mas acham-se espiritualmente vinculados num só corpo, pela ação direta do Espírito Santo. Ou cada membro, querido, neste corpo tem uma função específica. Mas todos trabalham pelo bem comum. Todos. Olha que coisa interessante, irmão. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Quando um dos seus membros sofre, todos sofrem com ele. Por isso preocupamos-nos uns com os outros e mutuamente nos socorremos. Efésios capítulo 4, do 1 ao 6. Ei, você tem preservado a unidade do corpo de Cristo? Eu quero te fazer essa pergunta, meu irmão. Você tem preservado a unidade do corpo de Cristo? Ou tem promovido divisões e dissensões entre os santos do Senhor? Qual tem sido o teu papel? Qual tem sido o teu papel? Deus, que
exige do seu povo a permanência unida. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 10. Vai conferindo aí, querido. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus ele roga ao Pai pela unidade dos seus discípulos. Portanto, se mantemos o vínculo da comunhão, agradamos a Deus. Sim, este é o vínculo da perfeição que tem como base o amor, conforme ensina o apóstolo Paulo, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 2. Comunhão, querido. A comunhão. Eu quero encerrar essa parte dessa palavra comunhão, orando por você nesta manhã. E amanhã eu quero continuar esta palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu quero falar sobre algumas características. Amanhã eu vou falar sobre algumas características pela unidade. E se você que vai estar ouvindo esta mensagem, preste bastante atenção. A Bíblia fala assim, querido, que a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou, a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas um ponto importante, querido, é a comunhão. Temos ouvido muitos gritos por aí, dizendo assim, que o povo unido jamais será vencido. Isso é ímpio, irmãos. Eles dão a mão e saem pela rua gritando que o povo unido jamais será vencido. Imagina eu e você. Primeiro que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Segundo, temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Terceiro, temos a graça daquele que morreu na cruz do Calvário a nosso favor. E quarto, temos as mãos do Senhor sobre nós. Olá, Shuricanta Lamanaias. Querido, preste atenção. Esta é a comunhão que Deus ele quer para a igreja. A comunhão que Cristo ele quer para a igreja. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Amado Deus e soberano Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós, Pai, meditamos na palavra do Senhor, aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja unida, uma igreja vencedora. E isso é tão forte, ó Pai, na vida da igreja, que quando uma igreja tem a comunhão sincera, o Senhor acrescenta o número de salvos. E olha que nós não estamos falando a questão de visita, eu não estou falando a questão de evangelização, porque isso é um outro ponto. Mas eu estou falando, ó Deus, de comunhão, como a igreja unida. O Senhor traz o crescimento, as almas vão sendo salvas, porque se sente seguro. E quando nós lemos, ó Deus, ali o Salmo 133, aquele é forte demais. Lá o Davi fala que, ó, como é bom e que é agradável viver unidos, irmãos. Ó Deus, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, Senhor. E desce para a gola das suas vestes.
É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fiquem todos na paz, no nome do Senhor Jesus. Um abraço de um pastor que muito te ama. E até a próxima, em nome de Jesus.